Bom dia, segundo ano. Boa semana para vocês. No encontro de hoje falaremos um pouquinho da agropecuária, quer dizer, trataremos assuntos relacionados à agricultura e à pecuária, né? Lembrando que a agricultura ela foi essencial para a sobrevivência da humanidade. No capítulo 1 tratamos sobre a agricultura relacionada aos grandes vales férteis, nascendo as grandes civilizações. E a pecuária também, a domesticação dos animais, domesticação do gado, domesticação do cavalo, né, do nosso grande parceiro que nossos cachorros. Tá? O objetivo do capítulo 2 também é falar que a agropecuária ela traz impactos ambientais. E esses impactos ambientais, muitas das vezes, tem que ter uma ação, uma força de vontade, uma ação política muito grande para que a gente diminua essa situação, né? Então hoje nós vamos identificar as características da atividade da pecuária, falar um pouquinho do que é pecuária intensiva, aquela que é o gado ou as aves são criadas num curto espaço, como se fossem presos, com intensividade, usando aditivos, usando ração, para que eu tenha mais produtividade. Lembrando que o nome intensividade quer dizer que ele vai ter uma maior produtividade. A pecuária extensiva, aquela onde o gado é criado solto na pastagem, o gado ele vai ter uma grande área para poder circular, automaticamente ele vai fazer mais esforço, ele vai estar andando mais. Isso quer dizer que a carne não vai ter a mesma qualidade. Será uma carne boa? Será uma carne boa. Mas o grande objetivo é deixar o gado sozinho. A gente só toma conta dele esporadicamente, cercado, o gado vai pastando. Ele não é tratado com a ração, ele não é tratado com outros cuidados que a pecuária intensiva ela faz. Por isso a baixa produtividade, né? Então quer dizer que a pecuária semi-extensiva, que é uma pecuária recente, trata-se de uma forma intermediária entre extensiva e intensiva, né? Então, o grande objetivo também da pecuária, quando é uma pecuária de grande porte, sempre vai ser o objetivo lucro, tá? Mas a gente vai falar da pecuária ovina, das ovelhas, a pecuária bovina, a gente vai falar da pecuária caprina, dos suínos, a avicultura, tá? Esse capítulo nós estamos tratando um pouquinho de cada tipo de produção, né? Iremos identificar também e reconhecer os principais rebanhos que nós temos, o que eu acabei de falar aqui, no Brasil e no mundo, tá bom? Vamos destacar as principais questões ambientais, o tipo de erosão, a degradação do solo, a infertilidade do solo, né? Lembrando que o homem sempre está aí retirando a cobertura vegetal, colocando os animais para pastarem naquela localidade ali, e aí depois dá mais trabalho para repor os nutrientes do solo. Vamos ver, relembrar também que o terraceamento, a agricultura de jardinagem são tipos de agriculturas que servem para proteger o solo da erosão, né? Identificar essas práticas de agricultura, de pecuária tradicionais e intensivas, né? Vamos falar um pouquinho de erosão, desertificação, o que é rotação de cultura. Um exemplo, estou praticando a agricultura da abóbora. Retirei tudo aquilo ali, posso plantar amendoim, que ele é rico em hidrogênio, então ele vai dar uma fertilização maior naquele solo ali. Então em cada época eu troco o produto que está sendo cultivado naquela área ali, né? Isso a gente aprendeu com os indígenas, né? A adubação verde ou adubação orgânica, como a gente chama, né? Então, hoje em dia está muito na moda o alimento orgânico, a fertilização orgânica, no qual é a que mais está dando lucro para todas as empresas ou fazendeiros que estão fazendo essa prática, né? É muito mais lucrativo.
Então, uma das coisas importantes que a gente pode começar a falar sobre o tema de hoje, né, que a gente vai reconhecer um pouquinho, é a questão ambiental, né? Se a gente está retirando a cobertura vegetal para praticar pecuária, né, eu vou estar degradando o solo, né? Vai acontecer a erosão e aí pode haver um desmoronamento daquela localidade ali. E essa erosão, ela é associada à formação de vossorocas, né? Quer dizer que a gente vai perceber ali no terreno grandes valas abertas por conta de você não ter as raízes tão importantes para que compacte o solo. E a origem é, dessas vossorocas elas sempre vão estar ampliadas, ou o processo de retirada da cobertura vegetal, né? Então a gente tem alguns tipos de erosão que vai também acontecer pela chuva, a, sem a cobertura vegetal segurando aquele solo ali, vai haver a lixiviação, que empobrece o solo, torna ele ácido, né? Lixiviar, como se posso comparar um pouquinho com lixiviação, com lixação. Vou retirando os nutrientes do solo, o nutriente do solo vai indo embora, né? E aí o solo se torna ácido, menos orgânico, não retém os nutrientes necessários para a agricultura. E a calagem consiste na aplicação de calcário. Entretanto, se a lixiviação continua intensa, a calagem é uma forma de que dificulta a atividade orgânica e a retenção desses nutrientes do solo, né? Também tem um outro tipo de recurso potencial renovável, né? A laterização. É ocorrer, eu colocando hidróxido de ferro, melhor dizendo, dificultando a ação, impossibilitando com que eu retenha, ou melhor, que eu retire esses nutrientes. Mas a laterização também tem o seu lado oposto, né? Ela dificulta a aração, impossibilita às vezes a agricultura. Então, são certas técnicas que não são usadas pelas grandes corporações. Bom, vamos falar mais um pouquinho disso adiante, né? Porque a degradação do solo é bem interessante, que um dos fatores de degradação do solo, a gente vai ver lá na página 34, é a desertificação. A desertificação não é que o clima vai virar um clima desértico, eu estou falando de desertificação do solo, ou uma palavra que se encaixa melhor do que a desertificação é arenização, né? Caracteriza pela perda total ou redução dos nutrientes, do potencial biológico que o solo tem, né? Até questãozinha de prova, questãozinha de Enem aí. A desertificação, então, não é que o clima está mudando, o clima desértico, a área desértica. Eu tenho vegetação? Tenho. Vegetação de galho retorcido, vegetação que se adapta a pouca umidade, ou que não tem a umidade, que absorve muito calor. As causas estão relacionadas principalmente à mudança que o homem faz da cobertura vegetal, ações climáticas, tá? Podendo ocorrer separado ou simultaneamente em todo o derredor. Mas o que é desertificação? É a perda total ou a redução do potencial biológico do solo, né? E ações humanas sempre vão acontecer de intensificar, tá ok? Então, práticas tradicionais de agricultura que o livro vai trazer para a gente, vai ser a rotação de cultura, a área dividida em pequenas porções, onde são plantadas espécies de diferentes vegetais. Então, eu acabo de colher, eu faço uma outra espécie vegetal. Eu acabo de colher, eu faço uma outra espécie vegetal. E, em geral, eu faço um rodízio de áreas. E aí eu vou estar sempre tendo nutriente do solo, porque aquele produto ali ele vai tirar todo o nutriente que ele precisou para poder crescer.
ao mesmo tempo, eu colocando outro produto ali, outra espécie vegetal, ela vai aumentar um pouquinho o nutriente. Ou um produto que vá aumentar os nutrientes de solo. Se a gente se aprofundar um pouquinho, né, do que eu tenho visto muito, né, eles sempre num período intermediário, eles plantam. O exemplo que eu citei para vocês foi o amendoim, né? Então existe a adubação verde, a fertilização orgânica, né? É bem importante porque a matéria orgânica favorece o humus, né? Vai dar aquela cobertura em que ela vai reter água, vai reter nutrientes. A planta não vai, o vegetal não vai precisar ser decomposto, retirado os seus nutrientes. Ele vai permanecer aqueles nutrientes ali fixos e as raízes vão estar sempre se alimentando. E um pouquinho da fertilização orgânica, que ela se dá às vezes por esterco animal, às vezes por compostos orgânicos, né? Junção de casca de alimentos colocado lá para degradar em tonéis de água, e você vai jogando aquela água ali, jogando também o restante dos vegetais que estão ali. Lembrando que ele vai ter uma ação de oxigenação, eles vão estar nitrogenados, né? A gente vê que a planta ela vai se decompondo, você vai vendo umas bolinhas na água. Não sei se alguém faz esse tipo de compostagem para jogar nas plantas em casa, tá? Existe o plantio direto, o plantio indireto, mas aí as práticas agrícolas, né, de combate à erosão, eu falei com vocês, a curva de nível, que a gente já tinha estudado no capítulo anterior, o terraceamento, que são importantes para que não venha a ter perda do solo, né? Principalmente que ela é feita em encosta, né? Vamos falar isso mais um pouquinho no nosso encontro daqui a pouco, e aí a gente tira as dúvidas, tá bom, gente? Vou colocar uns vídeos, vou colocar uns textos aqui para a gente poder ler e aprender mais um pouquinho, tá bom? Aguardo vocês.